Olá a todos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que todos tenham tido ótimas festas de final de ano, que tenham se confraternizado com seus familiares, agradecido a Jesus, agradecidos pelo ano que tivemos e agradecidos pelo recomeço de mais um ano. Então, que todos tenham um ótimo 2025. Vamos recomeçar as nossas palestras, nossas reflexões. E hoje vou apresentar para vocês um tema que eu encontrei baseado no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, de Andrei Moreira, que fica um pouco apagadinho aqui, e pelo Espírito Dias da Cruz. Eu encontrei no capítulo denominado Pedro, Humanidade e Alto Amor, que eu denominei novamente esse título, esse tema, essa reflexão para o nome da nossa reflexão de hoje, da nossa palestra, Relacione-se bem consigo mesmo. Foi um apanhado que eu fiz do capítulo, eu achei que esse título seria bem interessante da gente estudar e trabalhar. Mas antes de começarmos, vamos à nossa oração inicial, recomeçando mais um ano. Então, que Jesus possa nos amparar, possa nos proteger, mais uma vez, como sempre já tem feito, através dos bons amigos espirituais que nos acompanham, que estão sempre conosco. Então, que esta luz divina, esta luz do nosso Cristo, possa amparar o lar de cada um de nós, o lar de cada um que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Que Jesus ampare a todos os membros desses lares, dessas famílias, e recaia de muita luz onde houver dor, sofrimento, trazendo mais paz, amor, harmonia. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigada, que assim seja. Então vamos lá. Então, o que eu fiz de um apanhado deste capítulo? Ele vai falar sobre o aceitar-se, ou buscar quem você deseja ser. Veja bem, ele fala sobre Pedro, então ele começa lembrando que Simão Pedro foi um exemplo de uma pessoa que foi tocado por Jesus e ele transformou sua vida. Pedro era um pescador simples, trabalhava com seu irmão André e foi visitado por Jesus, que chamou para segui-lo. E disse Jesus a Pedro que ele transformaria Pedro em pescador de homens. Jesus pediu para Simão lançar a rede. Então, um dos episódios que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos nos textos bíblicos, é sobre essa passagem de Pedro e Jesus, que eles haviam tido uma longa noite de trabalho pescando e não tinham conseguido nada. Então, Jesus fala: Pedro, lançai as redes. Ele não entendeu. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ali Pedro ficou encantado com o amor de Cristo, encantado com suas palavras de fé, confiança, porque Pedro sentiu naquele momento o que Cristo estava trazendo para ele. E lá na história, a gente, relembrando, ele lança e colhe muitos peixes naquele dia, né? Recolhe tantos peixes em fartura, que Pedro até fica encantado novamente com a situação, porque vê que Cristo conseguiu trazer um sentido de fé, de esperança, de reconhecer que dava para eu fazer uma nova ação, ele fazer um movimento que ia dar resultados. Então, na reflexão do Andrei Moreira, do Espírito Dias da Cruz, ele traz que esse convite de Jesus para Pedro lançar a rede é semelhante ao que o Mestre apresenta hoje aos sofredores, e chama-os à ação, uma ação baseada no que o Evangelho apresenta.
E aí eles trazem que é extremamente importante olhar para dentro de si, reconhecer a si mesmo, aceitar-se como humano, que dentro de nós habita um Deus, mas que também somos humanos e passíveis de falhas. Pedro vai simbolizar o homem comum, aquele que tem a força da fé e da esperança, aquele que abre seu coração para possibilidades mais amplas dos que as já conhecidas. Então, ele confia em Jesus naquele momento de arremessar as redes, num movimento de, bom, já que ele está falando que vai acontecer, eu vou acreditar. Vamos ter fé, vamos ter esperança em outras possibilidades. E ele lança a rede e colhe muitos mais peixes, né? Nisso, eu fui buscar uma historinha. Vocês sabem que gosto bastante desse livrinho, já apresentei outras vezes. Deixa eu ver aqui se vai visualizar. De Donizete Pinheiro, Terapia da Paz. Deixa eu ver se fica bom aqui a imagem. Não está aparecendo, mas acho que já mostrei em outros momentos. Aqui, o Terapia da Paz. O capítulo chama-se Estímulo. E aí ele trata da seguinte fala da historinha. Vou ler, é bem curtinha. Certa tarde, o paizão saiu para um passeio com as duas filhas, uma de 8 e a outra de 4 anos. Em determinado momento da caminhada, Helena, a filha mais nova, pediu ao pai que a carregasse, pois estava muito cansada para continuar andando. O pai respondeu que estava também bastante fatigado. Diante da resposta, a garotinha começou a choramingar e a fazer corpo mole. Sem dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e lhe o entregou, dizendo: Olha aqui, um cavalinho para você montar, filha. Ele irá ajudá-la a seguir em frente. A menina parou de chorar e pôs-se a cavalgar o galho verde tão rápido que chegou à casa antes dos outros. Ficou tão encantada com seu cavalo de pau que foi difícil fazê-la parar de galopar. A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude de Helena. O pai riu e respondeu dizendo: Assim é a vida, minha filha. Às vezes estamos física e mentalmente cansados, certos de que é impossível continuar. Mas encontramos então um cavalinho qualquer que nos dá ânimo outra vez. E arrematou: Esse cavalinho pode ser um bom livro, um amigo, uma canção. Assim, quando você se sentir cansada ou desanimada, lembre-se de que sempre haverá um cavalinho para cada momento. E nunca se deixe levar pela preguiça ou pelo desânimo. Então, veja que apenas um estímulo pequeno, a criança já transformou aquele movimento dela e ela conseguiu dar conta do que ela precisava dar, continuar caminhando. Então, é a mesma questão de quando Pedro deu essa confiança a Jesus, onde Jesus deu um estímulo a ele, fala, vamos lá, você vai conseguir, faça novamente. E Pedro seguiu. Então, é importante a gente observar nestas falas de Jesus, nessas histórias de Jesus, ou como uma historinha dessa, o quanto, se observarmos Jesus nas suas parábolas, nas suas histórias, o quanto ele deixou um legado de recursos ainda desconhecidos naquela época, e hoje as histórias deles ainda faz mais sentido ainda para nós, mas que são muito possíveis do homem utilizar. Então, a gente pode modificar os nossos olhares diante da vida. Quando observamos, por exemplo, o conceito do espiritismo a respeito da imortalidade da alma. Se eu observar que as minhas dificuldades de hoje são passageiras, que é apenas nessa encarnação e que na próxima, que eu sei, acredito que eu tenho outras encarnações, eu posso estar
sendo recompensada pelos sacrifícios de agora, nós vamos conquistar uma paz nesse momento, nestas dores, nessas lutas. A gente precisa se esforçar, mas também com perseverança e consciência. Consciência de que sou humana e posso errar, sou falível, mas eu preciso acreditar em Deus, que Deus é amor incondicional. E assim nós vamos criar potências em nossas almas, que vai nos fazer seguir em frente. Então, somos chamados a sintonizarmos com o alto, confiando no amor do Pai. Então, a gente é chamado dentro dos preceitos do próprio Espiritismo, de uma leitura do Evangelho, a confiar no amor divino. Aí, nós estamos lá, confiante com fé, mas a gente quer ter controle. A gente quer ter controle da nossa vida, quer ter controle do que vai acontecer, a gente fica ansiosos. Mas o controle, ele é relativo. Por quê? Quem é o único responsável pelo controle? Somos nós mesmos. Ninguém, nenhum de nós vai conseguir controlar o tempo. Mas as coisas que nos acontecem, que estão ao nosso alcance ou não estão, vai depender de como agirmos diante delas. Então, esse é o controle que nós temos. Nós precisamos nos reconhecer, ver nossas potencialidades e ver que dá para controlar determinadas situações diante de como eu vou reagir a elas. Lá no livro do Andrei Moreira tem uma frase extremamente importante. O homem escolhe com o que se sintoniza. Então aí a gente vai para um outro patamar. Eu mentalizar aquilo que quero, mentalizar o que desejo e mentalizar com quem eu quero me sintonizar. As minhas energias estarem envolvidas com aqueles que eu pretendo para seguir um bom caminho. Este é um controle. E isso é possível controlar, porque é nosso. Eu me recolho a mim mesma, dentro de mim, me reconhecendo e posso dar um direcionamento ao que eu vou fazer, a como posso proceder. Quando a gente volta lá a Pedro, Andrei Moreira e Dias da Cruz nos traz que Pedro acabou se frustrando por não ter sido o que desejava. E vamos lembrar que Pedro nega Jesus 3 vezes, que Jesus fala para ele que ele vai fazer isso. O nega por medo, diante da crucificação de Jesus, diante daqueles martírios todos que eles estavam passando e perseguições. Pedro, ele esperava que fosse mais. Ele esperava mais dele mesmo. Mas, depois dele negar Jesus, depois dele tomar uma consciência maior do seu legado de como discípulo de Jesus aqui na Terra, ele termina seus dias com muitos testemunhos. Ele se aceitou e não parou diante de suas limitações. Venceu a si mesmo na luta diária pela autossuperação. Aí ele vai abrir a casa lá, Caminho de Damasco, a Casa do Caminho, quer dizer, não Caminho de Damasco, Casa do Caminho lá de Pedro, que ele vai oferecer seus serviços a pessoas adoentadas, pobres, e ele vai se reconectar com o seu lado mais espiritual e com os ensinos de Jesus que ele já seguia. Então, dentro desse contexto, dessa história de Pedro, desse capítulo do livro que nós temos, a gente precisa analisar que nós precisamos acolher a luz e a sombra que existe dentro da nossa intimidade. Nós não podemos negar que isso existe dentro de cada um. Precisamos aceitar que ela existe e o que farei com ela, seja a luz ou seja a sombra. E já disse Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim
e vos farei pescadores de homens. Não é assim que ele denominou Pedro? E aí, fazendo um gancho com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, na Justiça das Aflições, nós temos sobre o sofrimento e aonde está a justiça daquilo que passo, daquelas aflições que tenho. Então ele traz assim, que aqueles que sofrem com resignação e paciência são os que serão consolados. Deus não permite que alguém sofra sem merecer. Se sofre, há uma justa causa, e somente a pré-existência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Então, nossas aflições têm justa causa, pois derivam de uma justiça divina. Então, tudo que acontece tem uma explicação. E aí, a gente acreditando na imortalidade da alma, em seus preceitos do Espiritismo, a gente pode conseguir não entender por completo, mas entender que aquilo que sofro, aquilo que passo, é necessário para mim mesmo. É necessário para o meu crescimento espiritual. E aí, nós trazemos uma outra colocação minha agora, também de entender através da música. Eu fui buscar uma música que trouxesse frases, mensagens importantes. Não vou saber cantar aqui, eu não sou boa cantora, mas eu gosto muito dessa música. E ela entra dentro de vários contextos. E eu achei interessante ela entrar aqui. Então, a música Tá Escrito do Xande de Pilares. Quem compôs foi o Xande, o Gilson Bernini e Carlinhos Madureira. E aí eu tirei apenas as frases importantes que eu gosto nessa música. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Ele continua mais para frente na música. Às vezes, a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Mais adiante, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta. E aí, o refrão, que ele canta bastante nessa música, que eu acho extremamente interessante. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Então, veja o quanto interessante é a gente se recolher a si mesmo, avaliar quem somos, quem queremos ser, resignar-se com paciência daquilo que vem nos acontecendo nas aflições, nos conflitos, nas aflições que nos surgem, acreditando na imortalidade da alma, acreditando o quanto os preceitos do Espiritismo podem nos trazer confortos para seguir em frente. Acreditar, ir na fé, como o Xande canta na música. A felicidade vai chegar, ele mesmo diz, a gente só não pode deixar de sonhar, a gente não pode deixar de ter esperança, fé, e reconhecendo a si mesmo para que dentro da luz e da sombra que temos dentro de nós, a gente possa florir o melhor possível de cada um de nós. Então, reconhecendo-se e relacionando-se consigo mesmo da melhor maneira, aceitar-se e buscar o que desejamos ser, dentro da fé, da confiança, da perseverança em Jesus. Agradeço muito mais uma vez estar aqui com vocês. Agradeço a Jesus, a Deus, a oportunidade dessas reflexões, que sempre me traz também novos conhecimentos e novos aprendizados. Então, que todos fiquem com Deus, fiquem em paz, que Jesus os acompanhe, tenhamos um ótimo ano. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Daí forças àqueles que passam pela provação, daí luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó, bondade, ó, beleza, ó, perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.